Velocidade, sonho, emoção, são esses os componentes que fazem a Fórmula Inter acontecer. Unidos pelo sonho de tornar a categoria real, muitas pessoas disponibilizaram sua expertise para fazer o projeto acontecer através da Academia Fórmula Inter. Nela, os coaches passam toda a experiência de seus anos de carreira para a nossa turma de pilotos. Inclusive, Bragantini e Zangirolami até já chegaram a correr ao lado deles no terceiro e quarto rounds da competição. Correr com os próprios alunos foi uma experiência bacana. No momento dessa junção de valores diferentes, idades diferentes, para mim é muito gratificante. Além de você estar praticando, né, o esporte que você ama, você está podendo analisar alguns erros, então serve também como coleta de dados para mim ali, para poder estar ensinando o pessoal. Os carros andando juntos, depois os carros me passando, eu vinha observando todo esse pacote e foi muito bom, porque todo mundo estava fazendo exatamente o que a gente tinha dito. Todo mundo estava copiando a receita. Para falar dos coaches, eu tenho que falar da ideia por trás da Fórmula Inter. A ideia é permitir que jovens que nunca tiveram uma oportunidade pudessem se profissionalizar com o automobilismo. E essa academia nós elegemos como reitor uma pessoa que nós acreditamos seja um dos maiores pilotos brasileiros, Roberto Pupo Moreno. O Pupo representa o melhor que o automobilismo brasileiro pode dar. Ele é o típico brasileiro guerreiro que foi atrás do seu sonho e batalhou por aquilo que queria. Ele passou por todas as equipes de Fórmula 1 e foi um dos grandes vencedores da categoria. Talvez ele não saiba o seu próprio valor, porque viveu 35 anos a sua história fora do Brasil, no melhor que o automobilismo internacional tem, passando provavelmente por todas as categorias existentes. E é óbvio que assim, movidos pela história também, né, nós temos que olhar para aquilo que nós temos no Brasil, né? E aí a gente trouxe o Arthur Bragantini. O Arthur tem 12 títulos nacionais e ele é um exemplo de profissional do automobilismo, o que é muito difícil ser no Brasil. O Luciano é um daqueles representantes do sonho. Ele se aproxima um pouco das gerações que nós queremos formar, porque ele ainda faz parte daquele hall de pilotos que é competitivo e eventualmente a qualquer momento pode se tornar um piloto da própria categoria. Mas ele traz a experiência de quem sofreu muito no exterior, quem batalhou e venceu no exterior, inclusive, em categorias internacionais. A geração de hoje, eu diria que ela é menos aplicada em termos daquilo que vai ser feito. Porque na minha época, a maioria dos pilotos sabiam exatamente como funcionava todo o automóvel. Nos Estados Unidos você pega, existe o trabalho da imagem do piloto, da equipe, eles visam muito esse trabalho de imagem. E na parte da Europa que eu corri, existe também todo esse trabalho da parte técnica, então você tem que estar estudando, você tem que estar se atualizando o tempo todo. Você vê, hoje em dia piloto, eu te pergunto para você, quanto está usando de calibragem? Quanto está usando de pressão de pneu? É interessante que todos os pilotos que estão começando agora, na categoria ou até em outras categorias, né, se integrem mais nesse homem de máquina. É aí que chega a hora de diferenciar o piloto mesmo, técnico, do piloto que só traz o dinheiro e está ali para poder correr. Então, a gente está trazendo pilotos que passaram por todas as gerações de pilotos, pelo menos dos últimos 30 anos. E nesse espaço de tempo, a tecnologia mudou o mundo. Óbvio, existe uma lacuna imensa, né, entre o que era o automobilismo romântico, veloz, extremamente perigoso, para um automobilismo moderno, cheio de tecnologia, informações em tempo real. E isso é um pouco do papel da Fórmula Inter. Colocar esses dois mundos, ou se colocar no meio desses dois mundos, de modo a fazer a tradução, mantendo o melhor do passado, mas adaptando tudo isso para uma tecnologia e para uma perspectiva de futuro presente. A troca de experiência entre gerações é uma das formas que a categoria, através de sua academia, encontrou para profissionalizar o automobilismo brasileiro. Mas os verdadeiros pilotos são apaixonados por velocidade desde cedo e criam uma ligação íntima com esse sonho durante toda a vida. Chamo André, tenho 23 anos, prestes a fazer 24 agora. E eu nasci e cresci em Florianópolis. Nasci em Americana. A vida inteira eu morei em Americana. Meus pais têm uma fazenda no interior de São Paulo, uma cidade chamada Suzanápolis. Desde que eu lembro, tenho a memória suficiente, a gente ia lá direto, a gente se divertia bastante. Basicamente a minha infância foi toda passada na cidade de São Paulo e eu cresci mais ou menos no automobilismo. Por que mais ou menos? Digamos que assim, ninguém na minha família corre, então eu sou o único piloto. Desde criancinha, cara, sempre fui apaixonado por velocidade. Qualquer coisa que ia mais rápido do que meu pai andava na pista, pra mim já tava ótimo. Meu pai conta uma história. Quando eu era pequeno, eu fui andar de burrinho, de jegue, na pracinha, que nem toda criancinha anda. E aí eu tinha, sei lá, 3, 4 anos de idade, todas as criancinhas estavam lá
animadas com burrinho, com cavalinho. E eu, quando eu entrei na charrete, eu me debrucei pro lado de fora da charrete, assim, e eu fiquei olhando a roda girar. E eu não tava nem prestando atenção no burrinho, eu só queria ver a roda girando. Eu e meu pai, a gente sempre assistia as corridas de Fórmula 1 juntos. E quando eu tinha 5 para 6 anos, ele me deu um kart de aniversário. O meu sonho surgiu quando eu tinha 3 anos. A gente no apartamento lá em casa, acordado, pequenininho, 3 horas da manhã, assistindo o GP de madrugada. Uma vez eu tava fazendo faculdade e não tava gostando muito, não tava sentindo que aquilo ali era o que eu tinha que fazer. E eu peguei e tranquei a faculdade. Nesse meio tempo fiquei um pouco parado em casa e tal. Meu pai veio falar pra mim que tinha um curso de pilotagem esportiva lá na Roberto Manzini. Depois, mais velho, comecei a correr de kart indoor e depois assumi profissionalmente aos 14 anos, começando no kart. Quando eu tinha uns 6 para 7, eu comecei a fazer algumas corridas. Depois, quando eu fiz 9 anos, eu tive que parar. Tava muito caro e meu pai não estava mais tendo condição de me manter no esporte. E há cerca de 3 anos, eu voltei a andar meio que brincando com os amigos em kart indoor. E isso reacendeu aquela chama de querer competir e andar mesmo. A gente acabou comprando um kart novo e desde então eu tô treinando e competindo. Eu corri durante alguns anos de kart indoor, nunca corri de kart de competição, nunca fiz qualquer tipo de competição fora de uma pista de garagem, de shopping ou de aquele kart mais básico possível, que você vai com seus amigos aí. E aí eu peguei para fazer o curso de pilotagem esportiva, fui muito bem, eu fiz, se não me engano, todas as voltas em 2 minutos e 7 segundos. O tutor-chefe ficou impressionado também, falou que, cara, você tem que continuar nesse meio que talvez você vai se dar bem. E nisso eu peguei e entrei para a Fórmula V. Depois disso, eu assumi profissionalmente, veio um homem chamado Maurão do kart, o famoso Maurão, ele que me ensinou tudo que eu sei sobre corrida e me ensinou também uma das coisas mais importantes, que além de correr, você tem que estar fazendo o que você gosta. Mas assim que eu voltei a competir, aquela chama realmente que cresce dentro de ti assim, e fala, não, é isso que eu quero competir. Eu quero correr mesmo que eu não possa ser um piloto profissional. Eu vou continuar competindo por lazer, porque é uma coisa que te motiva, que melhora a sua vida pessoal como um todo. E até que um dia, um conhecido que fazia umas filmagens minhas veio me falar da Fórmula Inter, que era uma categoria nova que estava estreando e tal. E eu peguei e fui descobrir exatamente o que era, falei com o Marcos e tal, e fiquei impressionado pela ideia da categoria. Foi uma grande surpresa, porque eu não imaginava uma coisa desse tipo no Brasil. Acho que no Brasil não era possível viver esse sonho antigamente, tanto que a maior parte dos pilotos ia para a Europa ou Estados Unidos para tentar estabelecer uma carreira lá. Isso mudou um pouco com a Stock Car e o crescimento da categoria, mas ainda assim era uma categoria só para uma infinidade de pilotos. É uma coisa bem inovadora, sinceramente. Pelo que a categoria oferece, cara, é absurdo. Ela te dá uma outra perspectiva do que é ter uma carreira de piloto. Eu acho que a Fórmula Inter, ela quebra paradigmas porque ela quer fazer diferente. É só olhar. É um modelo diferente, você tem toda uma estrutura de apoio. Você tem diversas disciplinas, marketing, mídia, treinamento, físico, pilotagem. Porque muita gente imagina que é sentar, correr e que a coisa simplesmente vai acontecer. Vão vir patrocinadores, o dinheiro vai surgir, eles te ensinam a como ir atrás, a como viabilizar essa carreira. Para mim, lidar com essas pessoas que estão me ensinando é muito importante, muito gratificante, principalmente, porque assim, experiência não se paga. Eu percebi que por mais que eu tenha assistido milhares de corridas nos últimos anos, é outra coisa quando você está dentro do carro. E é outra coisa quando você ouve as dicas, as sugestões, os conselhos de alguém que já esteve dentro do carro. Eles ajudam muito os pilotos a serem pilotos, basicamente, né? E nós esperamos que a Fórmula Inter crie pilotos como eles. Mas será que é fácil ser o próximo Bragantini, Zangirolami, Pupo Moreno, Fittipaldi, Piquet, Senna? O caminho ainda é longo. Em 1968, 1967, eu decidi pela carreira de piloto, porque aquilo já estava no sangue, né? Eu já guiava dirigia já desde os 11 anos de idade. Meu desejo de pilotar foi através do meu irmão. O meu irmão competia já profissionalmente. Ele parou por motivos financeiros na época e foi onde abriu a porta para eu estar estreando no kart. Teve um teste em Interlagos, onde ele me levou, e com 5 voltas o pessoal da equipe que estava lá testando o meu potencial já sinalizou para ele que eu teria condições de seguir a carreira. Naquela época a dificuldade financeira era muito grande, eu tinha pelo lado do meu pai queria forçar a barra para que eu fosse para o lado militar da história. E minha mãe me dava um apoio, mas eu não tinha assim um apoio financeiro.
Então eu tive que começar a vender algumas coisas minhas, para juntar o dinheiro para poder fazer o curso na escola de pilotagem. Eu tive que voltar para o interior para poder conversar com meu pai, para ver essa questão do início da carreira, do investimento que eu teria. E ele concordou, mas com a seguinte posição: eu teria que ser campeão brasileiro logo no meu ano de estreia na categoria. E eu ganhei a aposta, com 6 etapas eu fui campeão brasileiro de kart. Fora o kart eu tive mais outros 3 títulos internacionais, títulos nacionais, vice-campeonatos aqui no Brasil. Logo que eu fui para a Inglaterra, eu fui Rookie of the Year na Fórmula Renault, que é uma categoria super disputada. Depois daí eu viajei o mundo inteiro correndo, também conquistando títulos, título de terceiro melhor piloto europeu. No México, onde tinha um campeonato intercontinental, eu fui campeão também, com várias vitórias, várias quebras de recorde. O que eu fiz eu fiz o curso e em seguida eu comecei a trabalhar na escola de pilotagem como mecânico. Esse fato de eu ter um conhecimento muito íntimo com o automóvel de competição me dava certa vantagem. Fui já direto para a Inglaterra, aos 17 anos, fiz um curso de engenharia mecânica em Oxford, eu fiz cursos de concentração avançada, de auto-hipnose, para poder tirar o melhor proveito do carro naquela situação. Eu estudei bastante e corri bastante atrás para me tornar e ser o que eu sou hoje. Na coaching naquela época, coaching eu diria que é uma novidade, né? Na coaching naquela época não existia. Você tinha o teu cronometrista, você tinha o teu chefe de equipe, mas na hora de mexer no carro, de fazer o acerto, de desenvolver alguma coisa, a informação era sua. É lógico que ele tem muita informação através de Google, através de pesquisa, através de... hoje você consegue acertar um carro através de um setup de algum jogo de simuladores que você tem na mão. Mas isso não é a realidade total. Então você tem que estar focado no carro de corrida. Tem que dispensar um tempo para ele se conectar, para ele ver onde está o carro, para ele ir lá fazer uma visita, ver o que está revisando, aquela coisa toda, para ele, sabe, para ficar um pouco nesse mundo da mecânica do automóvel, não depender só da telemetria, né? Não depender só disso. Eu faço questão, muitas vezes, de ir no briefing, tá sempre batendo nessa questão de, né, pessoal, reserva um tempo para poder estar estudando a pista, estar estudando o carro, né? Isso é muito importante. A hora das redes sociais, depois que acabou a festa, aí você vai fazer sua divulgação ali, vai brincar com a sua imagem. O mundo evolui. Isso deve ser usado a favor da competição. E pouco a pouco, os nossos pilotos estão assimilando o valor de cada dica passada pelos coaches. Os coaches para mim são muito importantes porque, além de ensinar a guiar, a se manter na pista, eles ensinam a gente, principalmente, a ser um ser humano melhor todos os dias. Não só na vida como piloto, mas na vida pessoal também. Te ensina a ir atrás dos teus sonhos, a batalhar. Esse processo do coach com o piloto dá um adiantamento muito grande. Ele vai te dar o caminho seguro, ele vai te dar o caminho das pedras, ele vai te dar o caminho do acerto do carro, para o teu estilo de guiar. É uma vantagem? É uma vantagem que preserva a integridade física. Então, quando me surgiu essa oportunidade de estar passando essa experiência que eu adquiri lá fora e fazer esse trabalho de coaching, foi muito válido. E para mim é tão prazeroso quanto estar dentro do carro. Essa experiência que a gente traz, essa bagagem, a gente tenta passar o máximo, mas é uma troca, né? Eu aprendo muito com eles, eles estão muito mais atualizados hoje em dia também, toda essa questão de tecnologia, essa troca de experiência que é válida. Nossa relação com o coach é muito próxima, a gente realmente é amigo, sai todo mundo junto depois das corridas, a gente não vive só a corrida junto com eles, é todo mundo bem unido. Às vezes precisa falar alguma coisa, todos são bem honestos, eles falam o mesmo que tem que falar. Se tiver alguma coisa errada, você tem que corrigir, eles vão falar. E principalmente trabalhar com figuras que são lendas no automobilismo, eu acho fundamental e acho uma sensação fantástica, porque assim, é uma oportunidade única que só a nossa categoria oferece. São caras consagrados, caras vencedores, têm uma história no Brasil, fora do Brasil, e que não poderiam ser professores melhores do que são. Desde o primeiro dia que eu conversei com o Marcos, eu acreditei no projeto. Eu acho que o Marcos é uma pessoa que pensa muito fora da caixa e para um automobilismo aqui no Brasil dar certo, precisa de pessoas assim, precisa de estar pensando diferente do modelo atual que já existe. Então a Inter veio para mudar isso. Ela veio não só para servir como ponte para futuras categorias, mas também para o piloto se profissionalizar aqui no país, que essa é a coisa mais importante. Se eu tivesse tido essa oportunidade na época, provavelmente não teria saído do Brasil e estaria correndo até hoje numa categoria igual à Fórmula Inter. Mas eu diria que nessa turma que a gente está com eles até agora, todos eles têm potencial para chegar no objetivo final, que é ganhar uma corrida. E essa preparação toda que eles têm aqui
eu não diria que a gente fica devendo ninguém para nada, para ninguém lá fora, na preparação deles lá fora. Eu acho que piloto de carro de competição é piloto de carro de competição. Tem que se portar e tem que se disciplinar como? Pegando do primeiro teste que a gente teve em Piracicaba para os dias atuais, hoje do quarto round para frente, você vê uma evolução gigantesca de todos os pilotos. Alguns pilotos são mais teimosos, né? Outros são muito mais atenciosos, prestam muito mais atenção, assimilam muito mais, né? São muito mais dedicados àquilo. Até a última etapa foi bastante produtiva, porque a gente pôde acompanhar os VTs na televisão e reparar o que os pilotos estavam fazendo na pista. Então isso me deu um feedback, eu já tracei minha linha de raciocínio do que eu quero falar com eles, né, do que eu vou exigir dos pilotos. Existe piloto mais rápido? Existe piloto mais rápido. Nós temos os carros iguais, mas é que o ser humano é assim, né? Você tem os que já chegam mais rápido naquele objetivo do que outros que levam um pouco mais de tempo para chegar naquele objetivo. Profissionalizar para quê? Para ganhar dinheiro? Primeiro, para viver o sonho, né? Porque todo mundo que ama o automobilismo quer viver do automobilismo. E a gente sabe que é muito difícil, mas a gente também sabe que é possível. Então, essas pessoas vêm e já colocam um pouco do caminho a ser percorrido à sua frente para que você possa atingir seus objetivos mais rapidamente. E a gente pensou aqui em fazer esse momento aqui com você, surgiu de uma brincadeira do Rafa, o Rafa teve uma ideia e esses pilotos que estão aqui e o Ale Galassi, a gente falou assim, poxa, é legal a gente estar junto com o Lu, é legal a gente marcar esse momento de um cara que está marcando a nossa vida. Então a gente fez uma pequena homenagem para você, que as meninas, a Laurinha, essa princesa sua e a minha princesa, elas estão trazendo para você isso aqui. Isso aqui é a nossa homenagem, a homenagem de todos nós aqui, pilotos, amigos, alunos. Pode tirar. Bom, eu tive uma grata surpresa, né, que foi esse presente que toda a família Fórmula Inter, os pilotos da Fórmula Inter me deram, que foi a pintura do meu capacete. E foi uma coisa meio complicada, porque eu já perdi alguns capacetes que o irmão, por conta dele, resolvia doar, né? Eu tive praticamente 15, 16 capacetes, me restou um. Na última Inter Day que teve em Piracicaba, eu fui pegar meu capacete e tinha sumido. Foi uma surpresa muito bacana, eu fiquei muito emocionado, porque eu estava treinando e correndo com capacete branco e ter minha assinatura de volta ali foi uma coisa muito gratificante, muito emocionante. Aí se resume todo o clima da família Fórmula Inter. A gente está aqui para aprender, está aqui para evoluir com todos, eu aprendo diariamente com cada ser humano, então é muito prazeroso fazer parte desse time. De repente é muito engraçado quando a gente olha para a gente mesmo e percebe que está criando um novo jeito de fazer as coisas, né? Todos nós estamos aprendendo todos os dias. E eu tenho visto isso desde os nossos mais jovens pilotos, né, até o nosso coach mais experiente. Quando você está com 70 anos de idade, eu falei, pois é, mas isso não me incomoda nem um pouco. Tem objetivos a serem atingidos ainda? Eu falei, com certeza. Eu ainda quero correr de Fórmula Inter e quero ganhar corrida na Fórmula Inter. Sem dúvida, eu tenho sim esse objetivo. Eu sempre digo uma coisa, o que faz a idade somos nós. Nunca pode ser o calendário, nunca pode ser uma contagem numérica. Não, você faz a sua idade. Hoje a Fórmula Inter é a categoria que eu escolhi para estar, a categoria que eu estou aqui lutando para que ela evolua o mais rápido possível. É maravilhoso ver o legado sendo entregue à próxima geração, né? Porque depois de tantos anos batalhando, tantos anos fazendo algo que ama pelo automobilismo, essas lendas vivas têm a oportunidade de deixar a essas novas gerações tudo aquilo que aprenderam e que fizeram. Então eu estou bem hoje porque eu plantei lá atrás. É o que eu digo para todos os pilotos que estão convidando. Vocês querem chegar onde eu cheguei, guiando ainda com categoria, guiando com vontade, eu nunca perdi essa vontade. Para mim, a idade pouco importa, né? O meu objetivo, a minha vontade é estar ali dentro, sentado, guiando o tempo todo. Nós tínhamos uma classe muito pequena, essa classe vem aumentando, nós temos a história, nós temos a luta passada, nós temos os exemplos do presente e agora nós temos que preparar o futuro. E aí eu vejo novas figuras chegando, o Marcelo Gomes e outros que estão aí na fila. Por quê? Porque é uma grande universidade. Muitos virão
muitos serão os nossos professores, muitos serão aqueles que ainda nos ensinarão quais os caminhos do futuro. Nunca desista, isso é Fórmula Inter.